Olá, amados, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez me reunir com vocês aqui como igreja, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo sem mancha, sem mácula e sem defeito. E como eu disse, é sempre uma alegria e me reunir aqui como igreja através desse canal Haroldo Lira. Sempre pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E amados, como eu disse, é sempre uma alegria e me reunir aqui como igreja, levando a mensagem do Evangelho da graça de Deus em Cristo, o Evangelho único que existe na Bíblia. E como eu já falei, é de Romanos a Hebreus, do qual mostra a sua verdadeira posição em Cristo, mostra aquilo que Deus ele já fez por você e que é somente para você viver por fé. Fé nas obras que ele consumou na cruz. Entende, amado? Então, é um prazer. E mais uma vez aqui nesse culto racional, onde a gente tem um entendimento do Evangelho através do Espírito de Deus que habita em nós. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito dessa mensagem que eu quero passar, da qual eu botei aqui como título porque nós, pregadores da graça de Deus em Cristo, nós fomos levantados por Deus e recebemos a revelação do Espírito Santo através do Evangelho. E esse entendimento nos foi dado através do Espírito de Deus que habita em nós. Então, amado, os verdadeiros filhos de Deus, eles conseguem entender o evangelho espiritual porque ele discerne o evangelho espiritualmente pelo entendimento do Espírito Santo. Então, muitas pessoas, muitos irmãos não entendem por que nós da graça de Deus em Cristo, nós pregamos o Evangelho e denunciamos o engano dos cães gulosos, o engano dos falsos pastores, o engano dos lobos vorazes, do qual eles pregam somente por torpe e ganância. Então, nessa pregação aqui, eu botei como mensagem porque pregamos contra o sistema. Qual é o sistema? O sistema religioso. O sistema religioso que usa o nome de Deus, né, para se dar bem. O sistema religioso chamado de evangélico, do qual usa o nome de Deus para comprar fazenda, para comprar avião, helicóptero, para formar a bancada dos evangelhos, do qual usa o nome de Deus e não prega o evangelho. Então, qual é a nossa função aqui? A função dos pregadores da graça. Primeiro, pregar o ministério do Espírito. Pregar o único evangelho que tem aqui nessa Bíblia, que é de Romanos a Hebreus, do qual você tem que viver somente por fé no que Deus já fez por você. E o que é que o sistema religioso faz? Ele te ensina a você fazer aquilo que Deus já fez. Ou seja, é para você viver por fé, crendo naquilo que ele já fez. E eles te enganam e te ensinam a você viver pelas tuas obras. E as tuas obras, como é que tu vai conseguir fazer? Uma delas é dar o dízimo. Outras delas
É você se manter buscando Deus a vida inteira. Quando Deus já te buscou, e eu vou provar tudo isso aqui na Bíblia. O sistema religioso te manda tu aceitar Jesus. Se tu não aceitar Jesus, tu não tem Deus. E como é que tu aceita Jesus? Através da oração do pastor, através do jejum do pastor, através do pastor. Quando o Evangelho diz que ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. E eu vou provar para você aqui. Você vai para a tua igreja, para a igreja do teu pastor, para quê? Para ser abençoado. Quando o Evangelho diz aqui que tu já foi abençoado com todas as sortes de bênção. Então, meu amado, eu vou te mostrar, você que diz que quem semeia, semeia a palavra, e com isso eu entendi que você não aceita porque nós pregamos contra o cão guloso. Como eu já expliquei, nós não temos nada contra carne e contra sangue. A nossa luta aqui é contra os caras que mantêm os filhos de Deus escravo e não pregam o evangelho. E a única maneira do verdadeiro filho de Deus, que é o Espírito, que não é a tua carne. O pai da tua carne, como eu já expliquei, é o marido da tua mãe. Então, a única maneira de você se libertar dessa escravidão, desse sistema evangélico, desse sistema chamado evangélico, é você ouvir o evangelho espiritual, e esse Espírito de Deus que habita em você, se você for um eleito dele, escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo. Porque, meu amado, olha, vocês evangélicos, vocês religiosos, vocês têm que entender uma vez por todas que nada provém de ti, amado. Nada provém de ti. E esse evangelho aqui é aqueles que não têm o Espírito de Deus. Esse evangelho, ele dá coceira no ouvido, macho. Ele dá coceira no ouvido e mostra imediatamente o que você é. Entende? Então, aqueles que não têm o Espírito de Deus, esses não são deles. Então, existe dois povos no nosso meio. Um vai crer, porque foi escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, que é o filho da salvação. Então, esse vai crer. Esse Espírito de Deus que já veio de lá para cá, ele vai crer que é o verdadeiro Filho de Deus. E o que não é o Filho de Deus, que é a alma vivente, que não tem o Espírito de Deus, não vai crer, meu amado. Não vai crer. Isso, o nome disso é soberania de Deus, meu amado. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim? Claro que não pode, meu amado. Então, olha, eu vou dar início a esse entendimento espiritual, esse entendimento onde você tem que discernir as coisas espirituais. E eu vou ler aqui para você, aqui em 1 de Coríntios 3, do 7 a 11, te explicando o porquê, te mostrando aqui na Bíblia, no Evangelho, o porquê que o homem, ele não entende as coisas de Deus. Porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, meu amado. Então não adianta subir monte, não adianta descer monte, não adianta pular, não adianta rodar. Só quem vai crer, meu amado, só quem vai crer são aqueles escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, que são os filhos de Deus, que são os espíritos. Entende? Então, você, meu amado, você é evangélico, tá? Você é evangélico, você tem que entender
de uma vez por toda que você tem que viver por fé, meu amado. E esse teu pastor aí, ele te engana. Ele manda tu fazer sacrifício, do qual para Deus, né, são obras mortas. Entende, meu amado? Você tem que crer no que ele já fez. Se você não crê, você não é um deles. Entende, meu amado? Aqui nós somos claros, não tem saída. Ou você crê na obra de Deus, que você é um eleito dele desde antes da fundação do mundo, e que ele não esperou por homem, e que a obra dele já foi consumada e que foi feita em 7 dias e ele descansou nisso. O que houve daí para frente só foi manifestações para que os verdadeiros filhos de Deus conhecessem a obra maravilhosa que é a obra de Deus, que vocês querem anular e querem fazer a obra de vocês. Entende o porquê que nós pregamos contra vocês? Porque vocês são contra Deus, amado. Vocês são contra Deus. Por quê? Porque você serve mais a criatura do que o Criador. E nós estamos aqui pregando o Evangelho para que os verdadeiros filhos de Deus tenham um entendimento espiritual através do Espírito de Deus que habita em ti, que é o verdadeiro Filho, tá? E que você se liberte do engano, você se liberte da escravidão, você se liberte da mão do homem, meu amado. É para isso que nós pregamos. Nós não temos igreja, nós somos a igreja. Nós não temos instituições. Nós não estamos chamando você para vir para nós. Nós estamos pregando o Evangelho para você te conhecer e saber que você é um filho de Deus. Entende? E através do Espírito de Deus que habita em ti, ele vai te dar o entendimento da palavra. Não é para você ter homens para viver te governando, te dizer, faça isso, faça aquilo. Que o sistema evangélico, até na vida do casal, eles se metem. Entende, meu amado? Então, olha, eu vou dar início aqui e vou ler aqui 1 de Coríntios, mostrando para vocês aqui o porquê que nós pregamos contra o sistema religioso. O porquê que nós pregamos contra o sistema evangélico, né, do qual só prega mentira, prega engano e te faz escravo deles e arrasta tudo que você tem de bens material, porque eles só pregam por torpe e ganância. Esse é o motivo de nós pregarmos aqui contra esse sistema, não porque eles te roubam, mas porque eles usam o nome de Deus para te roubar. Então, meu amado, olha, 1 de Coríntios 3, 7, 11. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Explicando o porquê que vocês não têm o entendimento do Evangelho. Porque o Evangelho único que existe aqui é espiritual. Não tem pão, não tem suco, não tem pastor, não tem subir monte, não tem descer monte, não tem homem como Deus, não tem dízimo, não tem oferta, não tem campanha, não tem chave ungida. Tudo isso aí é um engano, amado. Um engano para te prender e te fazer escravo dos homens. Então, olha, 1 de Coríntios 3, 7, 11, olha. 1 de Coríntios 3, 7, 11. Vê se é isso aqui mesmo. Então, meu amado, o motivo da gente pregar e citar sistema evangélico e tudo mais é exatamente por causa disso, porque eles fazem
o Filho de Deus é andar na contramão de Deus. E eu vou provar para vocês, abrindo aqui o Evangelho. Então, olha, aqui é 1 de Coríntios 2, 7 e 11. Que eu vou falar para vocês o porquê que você não entende o Evangelho, né? E porque você só dá ouvido a homens. Então, olha, aqui em 1 de Coríntios 2, 7 a 11 diz assim, ó. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 10. Mas Deus não lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Então, meu amado, olha, só quem vai entender o Evangelho, né, são os filhos de Deus que estão aqui, revestidos de carne, né, e que o Espírito de Deus habita em seu espírito. Então, olha, aqui no 10, que coisa maravilhosa, olha, mas Deus não lo revelou pelo Espírito. Então, Deus, ele tem algo para nós, né? Ele tem algo para nós que nós não conhecemos, que ninguém conheceu, mas ele nos revelou através do Espírito. Tá aqui, ó. Então, quando a gente prega essas coisas para vocês, né? Vocês dizem que é heresia. Vocês dizem que é o diabo falando na nossa boca. Vocês dizem que a gente está inventando as coisas. Isso nós abrindo o Evangelho e mostrando para vocês capítulos e versículos. Mas por que nós sabemos disso? Por isso aqui, amado, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Pronto, meu amado. Então, essas loucuras que vocês dizem que é loucura, isso para nós é o poder de Deus, meu amado. Isso para nós é o poder de Deus revelado por Ele através do Espírito. Entende? Então, olha, no 10 ele diz, ó, mas Deus nos lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ó, a todas as coisas perscruta, mas todas as coisas perscruta, até mesmo a profundeza de Deus. Então, olha, Deus, ele tem uma profundeza, de conhecimento de que esse Espírito, ele perscruta, ele vai profundo até o conhecimento de Deus, que foi o que aconteceu conosco, amado. Foi o que aconteceu conosco e que pode acontecer com você, desde que você seja um eleito por Ele, né? E que você experimente viver pela fé. Porque esse Espírito só vai ser ativado em ti, amado, através da fé.
Não é através das tuas obras. Não é querendo fazer o que Deus já fez e chamando ele de mentiroso, meu amado. Meu amado, olha, tu tem que entender uma vez por toda que tudo já está consumado, meu amado. Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, macho. E por que eu prego contra o teu pastor? Porque o teu pastor, ele diz que o poder de Deus está num pedaço de pão, está no suco da padaria, tá no banho da piscina. Ele diz que o poder de Deus está em tu dar dinheiro para ele. Entende, meu amado? Tudo isso aí são falácias, tudo isso aí é uma mentira. Então, meu amado, o evangelho diz aqui que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Se o teu pastor não prega o evangelho, se o teu pastor não te ensina a tu viver pela fé nas obras de Deus, então tu não tem justiça de Deus para você, amado. Você não tem. Deus, ele não pode voltar atrás em nada que ele já fez. Porém, aqui na terra, você não está gozando dessas regalias, dessas coisas que ele já fez por você, meu amado. E vocês da igreja, vocês evangélicos, vocês só vivem pensando negativamente, mas vocês não têm entendimento de nada. Quer ver uma coisa? Se tem alguém, por exemplo, eu fui na minha mãe essa semana, né? Que ela mora aqui perto de Fortaleza, no Eusébio. E quando eu estava lá, chegou lá uma irmã, uma missionária, aquela missionária do cabelo de cavalo, aquele cabelão quase arrastando no chão. Que só ela é que sabe das coisas, só ela que é santa, só ela é que vai pro céu, só ela. Daqui a pouco tinha um sobrinho meu lá assistindo o jogo e parece que teve um gol, alguma coisa assim, e eles começaram a gritar. Sabe o que essa mulher falou, essa mulher de Deus? Ficou dizendo, queima, Senhor, queima ele. Como que a pessoa se diz uma pessoa de Deus e fica pedindo para Deus queimar os seus filhos, mas como pode? Como pode tu se dizer que é de Deus, que fala com ele até pelo zap, e você fica pedindo para ele queimar as pessoas, mas não tem entendimento de nada, meu amado. Não tem entendimento de nada. E quando a gente prega contra vocês ficam com raiva. Mas eu estou te mostrando o evangelho para que você caia desse cavalo e saiba que você não é nada. Você não é nada e que você nunca fez nada, meu amado. Até para tu dizer Jesus é o Senhor, tu tem que ter o Espírito Santo. Se tu não tiver, tu não fala. Então, por que nós pregamos a graça de Deus em Cristo e pregamos contra o sistema religioso? Para que Deus seja exaltado. Para que Deus seja adorado. Porque na tua igreja aí, quem é adorado é o pastor, macho. Quem é adorado é o tamanho da tua igreja. Quem é adorado é o estacionamento da tua igreja, mano. Quem é adorado é a quantidade de gente que tem aí. Entende, meu amado? E que vocês, na verdade, vocês são tudo interesseiro. Vocês vão para a tua igreja, mas vão com o intuito de dar alguma coisa para Deus, para Ele te dar algo. Através de quem? Através do teu pastor, que é um homem de Deus. E que o resto tudo é do diabo. Aí só quem é de Deus é Ele. Então, meu amado, é impossível você pregar o evangelho e não falar do cão guloso, macho. Não falar do falso pastor. Não falar dos lobos vorazes que estão aí tudinho
Agora, descaradamente, porque se está pregando o evangelho da graça de Deus, e eles agora começaram a fazer farofa, macho. E no fim do culto ele te rouba do mesmo jeito. Porque, olha, o que caracteriza, Lira, a igreja de Deus, que não é parede, e que a igreja de Deus são vidas compradas com o sangue dele na cruz. O que caracteriza a igreja? Meu amado, o que caracteriza a igreja principalmente é o evangelho. Você pregar o evangelho de Romanos a Hebreus. Isso é que caracteriza. Sem roubo, sem macumba, sem obras da carne. Meu amado, olha, Deus, ele cumpriu toda a primeira aliança e estabeleceu a nova aliança para você andar na nova aliança. E nós, gentios, nós nunca participamos da primeira aliança. O que é que os lobos vorazes, os cães gulosos e os assaltantes da igreja fazem? Eles só pregam a primeira aliança. São desobedientes e te ensina a ser desobediente. Por quê? Porque tu nunca participou da primeira aliança. Ele cumpriu e deu ordem para você viver a nova aliança, meu amado. Como que você recebe ordem de Deus para viver o ministério do Espírito, a nova aliança, onde ele fez um novo e vivo caminho e estabeleceu uma nova aliança para que você fosse ministro de uma nova aliança, meu amado. Você é ministro de uma nova aliança. Não é da primeira aliança, não é da letra, a letra mata. E o que é a letra, Lira? A lei de Moisés, meu amado. A lei e os profetas duraram até João, meu amado. Não tem mais validade. Então, meu amado, o que é que esses caras fazem? Eles dizem que Romanos 10:4 não é o fim da lei. E diz que Deus não sabe de nada. E quem sabe é eles. E se mantém e mantém vocês na primeira aliança. E como que eu vou pregar sem falar disso, meu amado? Me explica aí, Juninho. Não tem como, amado. Não tem como. Então, olha, mostrando o porquê que nós pregamos contra o sistema religioso, eu vou abrir aqui, começar a abrir o evangelho e te mostrar o porquê. Olha, primeiro, tu vai para a tua igreja fazer o quê? Quando tu vai e é convidado por algum escravo que já está lá, e você vai para lá, você vai fazer o quê? Você vai aceitar Jesus. Por quê? Porque o cara fica todo tempo te cutucando lá, te dando cotovelada no teu estômago. Aceita, aceita, aceita. E você tá lá, se você aceita Jesus, né, tu tem mais um monte de coisa aí para aceitar. Tu tem que dar o teu endereço, o CPF, dizer quanto é que tu ganha, trabalha em quê, se tu tem disponibilidade para lavar o carro do pastor. Então, meu amado, se você vai para a igreja convidado por um escravo desse aí você não aceita Jesus, tu sai de lá sem Jesus. E se tu aceita Jesus, agora tu é de Deus. Porque tu aceitou ele, você resolveu aceitar ele. E o que é que o evangelho diz que esses mentirosos deveriam pregar? Olha aqui, Efésios 1:4. Ele te ensina tu aceitar Jesus. E aqui o evangelho diz o quê? Olha, Efésios 1:4. Assim, aliás, eu vou começar a ler aqui Efésios 1:3. Por quê? Porque aqui já diz que tu é abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, o que que tu faz? O que tu vai para a tua igreja fazer o quê? Para ser abençoado. Para ser abençoado, porque o teu pastor diz que ele vai orar, ele vai jejuar,
ele vai fazer uma campanha e que você vai pegar o envelope para quê? Para conseguir a bênção. E o que diz o Evangelho, Lira? É Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, meu amado, era para tu ir para a tua igreja, para o teu pastor te enganar, ou era para tu crer no Evangelho e ver que aqui em Efésios 1:3 já diz que tu já é abençoado? E era para você crer nisso e receber. Então, por que nós pregamos contra o sistema? Porque são enganadores, meu amado. São enganadores, e eu estou provando aqui na Bíblia. E aceitar Jesus, Lira. Aceitar Jesus, olha, eu vou ler para tu aqui Efésios 1:4. Ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, meu amado, o teu cão guloso aí, o teu senhor, porque você é escravo, então ele é o teu senhor. Então, o que o teu senhor deveria dizer para ti? Que Deus, ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E antes da fundação do mundo, tu existia? Tu, o Lira? Claro que não. E o que foi que Deus escolheu? Os espíritos, amado. Os espíritos. Deus, ele é pai dos espíritos. Deus não é pai da tua carne. Eu já te falei. Que o teu cão guloso aí não fala. Então, o teu pai terreno, o teu pai do teu homem exterior é o marido da tua mãe, cara. E o teu pai espiritual é Deus, que já te escolheu antes da fundação do mundo, macho. Já te escolheu antes da fundação do mundo. Então, olha, você não é um ser humano com experiências terrenas. Você já é daqui. Você já tem experiência para dar. E o que eu sou, Lira? Você é um espírito revestido dessa tua carne, que veio aqui, né, para ter experiências humanas. Por quê? Porque os espíritos não são daqui, amado. Os espíritos é do céu, já veio de lá. Os filhos de Deus, eles estão aqui numa participação comum de carne e sangue. Ou seja, em 1962, que eu nasci, Deus enviou esse espírito que se revestiu da minha carne, da carne do Haroldo Lira, e está aqui numa participação comum de carne e sangue, e que tem uma missão aqui na terra. E a minha é essa aqui que eu estou fazendo, pregando o Evangelho. E que quando essa minha carne chegar ao vencimento dela, que nós temos vencimento, né? Esse Espírito de Deus, ele vai se libertar e vai voltar da onde ele veio. E eu, olha, o homem terreno, o primeiro homem terreno, né? Ele foi feito do pó da terra. Por quê? Porque foi o primeiro homem. O primeiro homem, ele foi feito do pó da terra. E a mulher terrena, o homem terreno, o homem foi feito do pó da terra, e Deus deu vida a ele e tirou a costela dele e fez a mulher. Para quê? Para que daí para frente ele tivesse, ele era a matriz, e não tinha ventre. Então ele fez a mulher, né? Então ficou homem e mulher que se relacionaram e pronto. Daí para frente o ser humano, ele foi criado através de um relacionamento homem e mulher.
Simples assim. Então, meu amado, quando esse teu corpo terreno, ele morrer, ele volta ao pó. E o Espírito de Deus que veio dele, volta para lá, para ele. Entende, meu amado? Então, olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, nós, os filhos de Deus, os espíritos, né, Deus, ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo e com um fundamento, com o objetivo de sermos santos, sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, qual é o engano do pastor? É mandar tu aceitar Jesus. Você não pode aceitar Jesus, meu amado. Você não pode aceitar Jesus se ele já te aceitou, se ele já te escolheu. Entende, meu amado? Você já é dele. Você já nasceu dele. Se você não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então você precisa crer e viver isso. E deixar de chamar ele de mentiroso e dizer que vai para a igreja aceitar Jesus. Por causa de quê que se faz isso? Por causa dos cães gulosos. Por causa desse sistema desgraçado aí, chamado de sistema evangélico, que só prega mentira e que não tem a revelação da palavra, não tem a revelação do evangelho. E que só pregam por topa e ganância. E isso aqui incomoda eles. Porque se você tem esse entendimento aqui, e se você é um verdadeiro filho de Deus, você não vai mais continuar nessa mentira. Então, meu amado, dando continuidade aqui, olha, no 5 ele diz assim, ó, além de ele ter nos escolhido para que nós fôssemos santo e irrepreensível perante ele e em amor, olha, ele nos predestinou. Ele nos predestinou para ele. Para quê? Para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, meu amado, pré-vestibular. Eu estou me preparando para o vestibular. Então, aqui, Deus, ele nos predestinou. Antes de nós existir, ele já nos predestinou. Para quê? Para ele. Para ele. Para ele nos adotar como filho, porque nós somos gentil, e ele nos adotou como filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o conselho de sua vontade. Então, isso aqui derruba o entendimento do cão guloso e joga fora o diploma dos doutores em teologia, dos bispos, dos apóstolos, desses homens aí que vivem enganando o povo descaradamente. Então, meu amado, dando continuidade aqui e mostrando para tu na Bíblia o porquê que nós pregamos contra o sistema religioso, porque eles são mentirosos e não pregam o evangelho para você e te faz de besta. E nós estamos aqui tentando abrir o teu entendimento. Olha, Romanos 6,3 está aqui mais uma mentira que o teu pastor te leva e te mantém na escravidão desse sistema religioso. Olha, Romanos 6,3. Primeiro, tu vai para a tua igreja fazer o quê? Se batizar nas águas do teu cão guloso, na piscina dele. Então, como é para tu viver por fé, que o evangelho diz aqui que o justo vive por fé, e tomar banho de piscina não é fé. Tomar banho de piscina é o quê? É para o espírito ou é para a carne?
É para o espírito, amado. Ou, aliás, é para a carne. Não tem nada a ver com o espírito. Água é para a carne, macho. É para tu beber, é para tu tomar banho. É para tu tirar a caraca. E o que o teu pastor diz? Diz que tu vai ser uma nova criatura. Ele diz que tu se batizando nessa piscina dele aí, tomando esse banho aí, tu vai ser uma nova criatura. Tu vai receber o Espírito Santo. Quando a palavra diz aqui que o Espírito Santo já está em tu. Então, meu amado, eu estou provando para tu aqui que o teu pastor te engana, macho. Então, como assim, Lira, que o meu pastor te engana? Aqui, ó, Romanos 6,3, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, macho. Então, meu amado, aqui é o batismo do Espírito Santo, do qual já se deu há quase 2000 anos. Entende? Do qual você já nasceu batizado no Espírito Santo. Então, você está nesse engano, nessa mentira, e tu é escravo desse sistema aí, que só quem se dá bem, se dá bem são esses lobos. E você vive nessa praga, nessa miséria, nessa desgraça, do qual você nem Deus não tem, porque você se reúne para chamar Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada e quem vai fazer é você. Entende, amado? Então, olha, o teu pastor diz que o teu velho homem ficou na piscina dele, não é? Ele não diz? E vocês acreditam. Então, eu vou provar que vocês estão enganados e que o teu pastor está te enganando, e vou te mostrar no evangelho aqui onde é que ficou o velho homem. Romanos 6,6, olha. Sabendo isto, 2 pontos, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Que é o que vocês fazem, mas. Que é o que vocês fazem. Vocês usam o corpo de vocês, usam a carne, né, do qual não tem nada a ver com Deus, né, e que vocês ficam usando o corpo para querer se chegar a Deus. Quando Deus é espírito e já habita no teu espírito, se tu for um eleito dele. Mais um engano, mas. Mais um engano que vocês vivem. Então, olha, dando continuidade aqui, que o tempo passa muito rápido. Aqui, o teu pastor se reúne com vocês todo primeiro domingo de cada mês, né? Para fazer o quê? A Santa Ceia. E eu vou provar para tu aqui na Bíblia, que eu sei que vocês não acreditam, né? Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles vão crer. Eles vão crer não por eles, mas pelo Espírito de Deus que habita no seu espírito. E que, na verdade, nem todos crerão, meu amado. Nem todos crerão. Por quê? Porque só quem vai crer são os filhos da salvação. Deus, ele botou 2 sementes no mundo. Ele botou o filho da salvação e botou os filhos da perdição. Os filhos da perdição são os descendentes de Adão e os filhos da salvação são os descendentes de Eva, que são os descendentes de Jesus de Nazaré. Irmãos de Jesus de Nazaré, os espíritos, os filhos de Deus. Então, o que teu pastor, o que é que o sistema religioso, de uma maneira geral, faz? A Santa Ceia. Nunca mostraram na Bíblia essa Santa Ceia. Por quê? Porque não existe, amado. Então, vocês passaram a vida inteira de vocês,
né? Então, até hoje, sendo enganado numa coisa que nem existe, e que você diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria, porque o teu cão guloso, o teu Deus, o teu pastor, ele te ensinou isso. Então, para vocês, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria com um suco mais barato, que é o sangue dele, que vocês se reúnem todo primeiro domingo de cada mês para comer a Santa Ceia, que é o pão e que é o suco, e anunciar a morte do dono do mundo. E que esse corpo de Cristo que vocês comem, quando chegam em casa dá dor de barriga e vocês vão para o banheiro, aí joga o corpo de Cristo dentro da privada e da descarga. Então, meu amado, isso é uma coisa totalmente sem entendimento. E que vocês vivem nesse engano porque vocês adoram mais a criatura do que o Criador. Então, olha, eu vou abrir aqui em Lucas 22 e vou ler para tu do 14 até o 20 e vou provar para vocês, né, que não existe aqui na Bíblia a Santa Ceia. Não existe, mano. Não existe. E eu desafio vocês de novo a me mostrar qual é o capítulo e qual é o versículo. E eu vou mostrar para vocês o que é que vocês fazem e que vocês o que que vocês fazem e que vocês pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. Ou seja, vocês transformaram a Páscoa, que era uma ordenança da lei de Moisés, e vocês transformaram na Santa Ceia. Para chamar Deus de mentiroso e dizer que ele não sabe de nada. Então, olha, eu não vou ler do 14 não, eu vou ler a partir do 7, tá? Mostrando para tu que o teu cão guloso te engana e o porquê que nós pregamos contra vocês para mostrar a verdade de Deus e engrandecer o nome dele. E para que os verdadeiros filhos de Deus se libertem do engano e que venham servir a Deus em espírito e verdade. Então, olha, Lucas 22, 7, ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos. A Páscoa era a festa dos pães asmos, que era somente para os judeus. E que você é gentil, e que você não tem mandamento, não tem ordenança, e que você não tem nada disso aqui. Então, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Não é Santa Ceia, a Páscoa. 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Então, aqui, Jesus de Nazaré enviou 2 dos seus discípulos, que eram 12, para que eles fossem preparar a Páscoa. Então, 9, o Pedro e João, eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? 10, então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. 11, e dizei ao dono da casa: 2 pontos. O mestre, Jesus de Nazaré, manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. 13. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. A Páscoa. Não é Santa Ceia, macho. Santa Ceia é a invenção do teu cão guloso, para te manter escravo e te roubar e chamar Jesus de mentiroso e dizer que ele não está com nada.
e anunciar a morte dele, dizendo, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Ou seja, ele ressuscitou no terceiro dia e voltou, e vocês até hoje não têm essa notícia. E eu estou dando essa notícia para vocês, macho. Olha, o túmulo lá em Jerusalém está vazio. Ficou vazio no terceiro dia. Ele ressuscitou. Ressuscitou da onde? Ressuscitou da morte. Ele ressuscitou da morte. Fazer isso até que eu volte em memória de mim. Não é dizendo que ele vai voltar para buscar a igreja, como o teu cão guloso aí inventou, que não tem isso aqui também na Bíblia. A igreja já está com ele. A igreja já é dele. A igreja, ele já habita na igreja. A igreja é templo e morada dele. Não tem que esperar mais ele voltar, que ele já está em tu, macho. O Espírito Santo e Deus é uma coisa só. Como que você diz que é templo e morada do Espírito Santo e tá esperando Jesus voltar, macho? Sai da mão desse teu cão guloso. Então, meu amado, ele voltou no terceiro dia. Ele apareceu a Maria. Ele apareceu aos discípulos. O túmulo está vazio. O túmulo não está ocupado, está vazio. Vocês vão entender isso quando, rapaz? Quando é que vocês vão entender isso? Então, meu amado, dando a continuidade aqui, olha, 14, a última Páscoa, viu? Foi a última. A Páscoa era o principal, a principal ordenança da Páscoa, da lei de Moisés. A Páscoa era a principal ordenança. E que Jesus de Nazaré, que esse teu cão guloso aí não prega, veio no cumprimento da lei e dos profetas. Por isso que está escrito lá que não passaria nem um e nem um tio da lei. Que vocês estão esperando isso para o futuro. Ele disse, eu não vim abirrogar, eu vim cumprir. Jesus de Nazaré é uma manifestação que na cruz acabou. E que o ressuscitado aboliu a lei. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Não é a continuidade. Não é a continuidade da Páscoa que vocês inventaram Santa Ceia. Não é a continuidade de dízimo. Não é a continuidade de subir monte, de descer monte, de se batizar. O fim da lei é Cristo, amado. Que você não fez parte da lei de Moisés. Então, olha, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, macho. Quais são os apóstolos? Paulo estava lá, que vocês dizem que Paulo está ensinando vocês a fazer. Paulo não está lá, meu amado. Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. O que Paulo tá falando lá em 1 de Coríntios 11:23, ele está falando isso aqui, ó. Ele está narrando isso aqui. Paulo está narrando Lucas 22, mano. Paulo tá narrando Lucas 22:19. Não sai uma vírgula, ele está narrando isso aqui, que eu vou narrar para vocês. Então, ó, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, os 12. E disse-lhe, Paulo não estava lá, Paulo não tinha nem se convertido ainda, Paulo era perseguidor da igreja e que Paulo não fez parte disso aqui, da Páscoa. Então, e disse-lhes, Lucas 22:19. Lucas, dando continuidade aqui, Lucas 22:14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. 15. E disse-lhes, 2 pontos. Disse-lhes a quem? Foi para o teu cão guloso que ele disse? Foi para o teu falso pastor? Foi para o teu lobo? Não foi, macho. Não foi. Foi para tu? Não foi. Foi para vocês, evangélicos? Não foi. Foi para mim? Não foi.
E para quem foi, Lira? Olha, e disse-lhes quem era que estava presente lá. Quem era? Os 12, macho. Os 12 que estavam sentados na mesa. E disse-lhes, disse a eles. O que foi que ele disse a eles? Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, macho. É a Páscoa. Tenho desejado comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então, Jesus de Nazaré, ele estava pré-anunciando a morte dele. Por quê? Porque dali ele ia morrer. Então, ele falou para os 12 lá, os discípulos dele, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco. Convosco, meu amado, olha, quando a Bíblia fala com vós, convosco, isso daqui tem destinatário, macho. E esse destinatário não é tu, macho. Esse destinatário não é tu. Esse destinatário não sou eu. É quem estava lá presente. Que ele poderia ter dito nós. Por quê? Porque ele estava lá e ele estava se incluindo. Eu tenho desejado comer esta Páscoa. Então, como aqui ele falou, eu, né, tenho desejado ansiosamente comer convosco. Convosco quem? Com os 12. Esta Páscoa, não é Santa Ceia, tá? Não é Santa Ceia. É antes do meu sofrimento, porque dali ele ia morrer. Então, continuando aqui, no 17 ele diz, ó, que aqui é o que Paulo fala lá, viu, inteligente? Paulo, ele não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Eu vou ler para vocês lá, não vai dar aqui, mas eu vou dar continuidade a esse entendimento aqui, para tu parar de anunciar a morte do Filho de Deus para sempre. Entende? Porque aqueles que são filhos da perdição vão continuar fazendo, mas porque não tem o entendimento. Não tem o entendimento. Então, olha, no 17 ele diz assim, ó. Aliás, no 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela o que? A Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de Deus. E quando foi que se cumpriu no reino de Deus? Na cruz. Quando ele falou, está consumado. Porque ele estava no cumprimento da Páscoa. Ele estava no cumprimento da Páscoa. Então, ele cumpriu a Páscoa e quando ele falou lá, está consumado, essa Páscoa se consumou para sempre. Então, no 17, ele diz assim, ó. Depois dele falou todas essas coisas aqui, ele falando aos discípulos dele, não é a tu e não é a mim, e não é pro teu canguloso. E aqui ele não está mandando tu fazer nada. Aqui ele está fazendo uma simbologia, pegando o pão, e ele vai dar uma ordem para os discípulos dele. Não é para tu, macho. Não é para tu. E ele vai dizer aqui que ele está entregando o corpo dele por ele lá. Por eles. Então, olha, no 17, e tomando um cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós. Vós quem, amado? Vós quem? Ele lá, os 12. Não é você. Não é eu. Não é o teu mentiroso. Aqui ele está falando com os 12. E com mais ninguém. Está fazendo uma simbologia. Por quê? Porque não era o real. O real é quando ele estivesse lá na cruz. Então, e tomando um cálice, havendo dado graça, disse, 2 pontos, recebei e reparti entre vós, ó. Entre eles lá, entre os 12. E no 18, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus.
Então isso aqui era uma simbologia e que na cruz, todos nós, quando ele derramou o sangue, nós estávamos bebendo do sangue, que era o real e não era mais a simbologia. Não era mais sombras, que na lei tudo era sombras. Então, amado, no 19 diz, ó, fazendo sombra, fazendo uma simbologia, um faz de conta, que não é o real. Então, Lucas 22, 19, e tomando um pão, então, o pão fazia parte lá da Páscoa, onde estava lá na mesa todos esses ingredientes, o pão, o suco, o cordeiro que representava ele, né? As ervas amargas, né? E etc. Então, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu a quem? Os 12. Então, meu amado, aqui, olha, pelo Espírito de Deus que habita em nós, que nós temos a mente de Cristo, nós discernimos e explicamos as coisas, tudo espiritual, meu amado. Então, aqui ele diz, olha, e tomando um pão, tendo dado graças, ele partiu e lhes, no plural, deu, dizendo, 2 pontos, olha, isto é o meu corpo. Então, isso aqui era uma sombra, isso aqui era uma simbologia, isso daqui era um faz de conta, não era o real. Então, vocês sem entendimento, até hoje, vocês dizem que vocês transformaram isso aqui na Santa Ceia e diz que isso daqui é o corpo de Cristo, um pedaço de pão. E vocês vivem de sombras, vocês vivem que nem o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês vivem de sombra, de faz de conta. Entende, amado? Quando o real já aconteceu, já está com quase 2000 anos, e que isso daqui nunca foi para tu. Que aqui não está falando contigo, eu estou explicando bem direitinho. Aqui ele está falando somente, aqui está incluindo somente os 12 discípulos dele, e mais ninguém. Ele está se dirigindo a ele, macho. Não é a tu. Deixa de ser metido. Então, olha, e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Era o corpo dele, um pedaço de pão? Não, macho. O corpo dele lá, o corpo físico, o homem exterior, ali era o judeu, era a carne e o sangue, que foi o que ele deu. Não é um pedaço de pão. O corpo dele que ele deu por nós, que ele deu pelos filhos, era a carne e o sangue. E onde era que estava a carne e o sangue? Jesus de Nazaré, macho. Então, meu amado, e tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ó. Por que ele falou, inteligente? Fazer isso em memória de mim. Olha, primeiro ele disse que ele desejou fazer a última Páscoa, né? Antes do sofrimento dele, antes da morte, macho. Ele estava pré-anunciando a morte dele. E aqui ele diz, fazer isso em memória de mim. Por quê? Por que ele está falando fazer isso em memória de mim? Porque meu amado inteligente, meu amado pastor inteligente, meu amado doutor em teologia inteligente, meu amado bispo inteligente, a gente só faz algo em memória de quem está morto. E aqui ele está pré-anunciando a morte dele, ele ia para a cruz, ele ia morrer. Mas no terceiro dia ele ia voltar, mano, que já estava escrito pelos profetas. Então, o que foi que aconteceu? Eles lá fizeram em memória dele a Páscoa na sexta,
fizeram no sábado. E Zé Fininho. E no terceiro dia, eles não fizeram mais porque eles não são vocês, macho. Eles não são vocês religiosos. Eles não são vocês bispo. Eles não são vocês cão guloso. Não são vocês doutor em teologia. Eles não são vocês evangélicos. Os 12 discípulos dele receberam ordem e não foi vocês, que vocês são metidos. E quem recebeu a ordem para fazer em memória dele foi os 12 discípulos dele. E eles são obedientes e eles só fizeram na sexta e no sábado. E no domingo eles não fizeram mais. Por quê? Porque ele voltou no terceiro dia. Ele ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Ele apareceu a Maria, apareceu os 12 e apareceu a mais de 500 pessoas. Só vocês que não sabem dessa notícia. Mas eu estou dando agora. No terceiro dia ele ressuscitou, macho. Ressuscitou da onde? Em memória de que eles iam fazer? Em memória de que até que eles voltem? Que ele voltasse do túmulo. Que ele voltasse do mundo dos mortos. Não é ele voltar para vir buscar a igreja. Como o teu cão guloso diz. Então, meu amado, esse é o motivo pelo qual nós pregamos contra esse sistema desgraçado, mentiroso, que só prega para roubar. Esse é o motivo pelo qual nós pregamos contra eles. Que tem uns puxa-saco de vocês aí. Tem uns puxa-saco de vocês aí que ainda acha ruim. Então, meu amado, estou mostrando na Bíblia aqui que não tem Santa Ceia aqui. E que isso é invenção de vocês. E que vocês só dão de comer a carne, macho. Vocês só dão de comer a carne. Vocês não dão de comer o espírito, crendo no evangelho. Entende, meu amado? E todas essas coisas que vocês fazem aí, tudo é coisa pra carne, macho. Quando vocês vão pro banheiro, vocês botam tudo pra fora. Inclusive o corpo de Cristo. Segundo vocês. Então, meu amado, é explicado todas essas coisas. Tu não aprende se não quiser. No 20 ele disse assim, ó. Semelhantemente, depois de cear. Cear, meu amado. Cear para os judeus. Cear é um jantar. Porque é após as 18 horas. Então, para todo o judeu, cear é um jantar. Um jantar noturno. Entende? Cear. Então, olha. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, depois de jantar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, ele pegou lá o cálice, fazendo uma simbologia e levando o entendimento para os discípulos dele, que o sangue dele simbolizava o quê? Que toda a primeira aliança estava consumada e que se estava dando início uma nova aliança. Simples assim, macho. E por que teu cão guloso não prega isso? Porque o teu cão guloso, ele prega para encher os cofres dele. Ele prega para comprar carro. Ele prega para comprar casa. Ele prega para te deixar lascado, liso. E eles cada vez mais ricos. Só por isso que ele não prega. E não vai pregar nunca. Então, amado, é isso. Então, está explicado aqui. E dando continuidade aqui, eu vou passar para outro vídeo, porque aqui já deu 1 hora e tanto. Mas eu vou botar isso aqui como parte 1 e vou dar continuidade na parte 2. Ok? Graça e paz e até a próxima.